Bitcoin hoje tá no sábado, final de semana. A gente já conhece você que conhece esse mercado, sabe que o mercado fica bem parado, principalmente no sábado, no domingo, como a gente começa a ter alguma emoção, mais pro fechamento, tá? Nas 9 horas da noite no domingo. Mas por enquanto a gente tem, né, a gente está perto do fechamento semanal e do mensal. Então a gente tem que ficar esperto em alguns pontos e eu vou te mostrar o movimento que o Bitcoin precisa fazer para a gente subir mais e procurar valores acima, tá? Então, investidores, sejam bem-vindos a mais uma análise gráfica, análise técnica de Bitcoin. Você está no canal Investidor Modesto, que você aprende, entende como o mercado funciona de uma forma inteligente, tá? Então, sejam bem-vindos. Vamos começar já. Gráfico diário. O que a gente tem, tá? Né? Em definição total, desce, sobe, mas o que importa é que a gente está segurando acima do valor de 44 mil, que é o fundo anterior, tá? Assim que a gente sempre fizer fundos mais altos que os anteriores, a gente vai ter uma configuração de uma alta, tá? Uma alta, né, que tem um movimento projetado acima se você fizer aqui uma LTA, certo? Enfim, beleza. Estamos continuando nossa linha de tendência de alta aqui, sem problema, né? A gente está num movimento projetado muito interessante aqui para cima. Então, a gente espera que isso continue. E qual movimento, como que o Bitcoin tem que se comportar para a gente continuar subindo, tá? Olha só, vamos lá. Primeiro de tudo, diário tranquilo. Vamos descer agora para o de uma hora. Vamos ver o que o gráfico de uma hora está mostrando para a gente, tá? Agora, isso aqui, né, não está tão bonito assim, mas indica pra gente, tá? Dá a entender que isso aqui é uma bandeira de baixa. Perdão, eu tô confundindo essas bandeiras. Calma aí, Douglas. Isso aqui é uma bandeira de alta, tá? Então, uma bandeira de alta pra gente, dá pra gente, tá? Um alvo acima. A gente tem, né? Primeiro, uma pernada para um movimento de alta ou baixa. Depois, a gente tem uma lateralização, tendendo ao contrário da tendência anterior. Então, isso aqui é alta. A gente vai ter uma consolidação tendendo para queda, tá? Esse é um movimento, cara, é um padrão muito comum no mercado. Sempre acontece alguma liquidação, pessoas realizando lucro. Então, é normal a gente ter isso, que é uma acumulação, pessoas comprando Bitcoin para a gente buscar valores mais acima. E a gente tem como alvo aqui, tá? Como foi uma pernada bem curta e a gente está no gráfico de uma hora, isso aqui indica pra gente que a gente pode procurar os 50.500, tá? Novamente, a gente já veio buscar esse valor acima aqui, né? Que foi o nosso topo anterior, perdão, deixa eu ver aqui. Isso aqui, nosso topo anterior, tá? Então a gente é normal, como eu tenho falado com vocês na análise de ontem, tá? Depois que a gente analisou como que a gente estava se comportando, como o mercado estava se comportando nessa consolidação, a gente crê que agora a gente possa buscar, de acordo com a força compradora que a gente está tendo, buscar valores e testar novamente, tá? Os 50 mil, onde ele tentou romper, não conseguiu, tá? Falhou, que é normal, completamente normal esse movimento que o mercado faz de rejeição logo na primeira tentativa, para vir aqui e tentar pela segunda, tá? Então tá com toda a cara da gente tentar uma segunda pernada de alta. E Douglas, como é que isso pode acontecer, tá? Ele precisa configurar totalmente, ele precisa confirmar essa bandeira de alta pra gente. E também vou mostrar pra vocês onde é o nosso ponto-chave da nossa análise, tá? Então aqui a gente tá tranquilo, né? Estamos esperando a confirmação dessa bandeira. Agora a gente vai pro semanal. Aqui a gente vai dar mais tempo pro semanal e o mensal, porque você precisa entender como é que o mercado funciona e como ele age, principalmente perto de um fechamento semanal e um fechamento mensal, tá? Então vamos lá. Gráfico semanal, o que ele tá mostrando pra gente? Alta, né? A gente vê, a gente tá tendo alta, um movimento projetado muito forte aqui, de candles seguidos de alta. Isso indica pra gente, sim, força compradora abundante no mercado, né? E em ascensão, muita tendência de força. Tendência de força não, né? Porra, Deus, calma aí. Muita tendência compradora, tá? Tendência de alta. Agora a gente tem que ver que a gente está cada vez mais perto do nosso topo anterior, que é os 65 mil. E, tá, Douglas, a gente vai fechar nosso semanal em um dia. O que a gente tem que esperar, né? A gente espera que, se você não sabe, final de semana, tá? Vamos entender o mercado aqui. Sábado, mercado fica bem parado. Domingo, até as 9 horas, o mercado fica também parado. A gente só vem com uma emoção perto do fechamento do domingo, 9 horas da noite, porque é o mercado tentando fechar, né? Ter um fechamento mais forte, dar uma imagem no nosso candle mensal mais bonito, no semanal também. Agora, você pode ver
tá? Que sempre quando a gente tem uma tendência de alta aqui no semanal, a gente sempre vê perto do fechamento, tá? Uma pequena sombrinha aqui de baixa, tá? Em cima a gente tem uma sombra que indica que o preço subiu, mas ele voltou logo. Então, quando a gente está tendo uma forte tendência de alta, é muito comum a gente parar de enxergar muitas sombras acima do candle, tá? Essas sombrinhas aqui que ficam acima mostrando pra gente que o preço foi lá pra cima e rejeitou e veio a cair de novo, tá? Então, isso indica pra gente rejeição de alta. É o que a gente está tendo nesse momento? Não. Por quê? A gente está... Vamos dar um zoom in aqui no gráfico semanal. A gente vai ver o seguinte, tá? A gente tá quase tocando ali na nossa máxima desse candle semanal, que foi no 50.500, foi o nosso topo anterior. Ou seja, do preço atual dele até esses 50.500, a gente precisa ter uma alta de 3%. Tendo uma alta de 3%, a gente vai conseguir configurar, tá? Um candle totalmente quadradinho aqui, verde, com uma sombra alta embaixo, alta não, uma sombra maior na parte inferior do candle, mostrando rejeição de baixa. O preço veio aqui embaixo, buscou e depois recuperou, tá? Isso indica que a força compradora está protegendo o Bitcoin, o preço do Bitcoin nessa região de preço aqui, tá? Então a gente vai ter em cima uma ausência, a gente vai ter uma falta de uma sombra ali em cima. Isso indica, gente, para o quê? O mercado está querendo levantar o preço e dar uma imagem melhor tratando-se de análise gráfica. Quando você mostra um candle mais bonito na análise gráfica, você acaba mudando o comportamento do mercado, você acaba mudando as atitudes dos investidores, dos traders, de todo mundo que tem dinheiro e investe em Bitcoin, faz qualquer operação aqui dentro desse mercado. Então você acaba, de um certo modo, influenciando o mercado. Quando você empurra as instituições, elas tentam dar uma imagem melhor e mais bonita e mais otimista para o mercado, tá? Então a gente tem que entender isso. Se pegou, cara, essa é informação foda, tá? Cara, não entendi. Dá uma volta ali, tenta pegar de novo a explicação, que quando você entende isso aí, ó, é muito importante para você que você investe. No mercado, você tem que saber disso. Agora, né? Douglas, a gente tem um dia pra gente vir buscar os 50.500. É possível? Totalmente. Por que que é possível? Tá? Agora que a gente já viu o semanal, estamos pertíssimo, tá? Para buscar esse topo anterior aqui dos 50.500 e depois, né, consecutivamente fechando mais candles verdes, até buscar, tá, o seu topo anterior. Agora a gente vai pular para o gráfico mensal. Ver que o mensal tá mostrando pra gente e, com certeza, né, se a gente está tendo uma tendência de alta muito forte, é normal a gente enxergar o que, tá? Candle mensal verde, indicando alta, ainda mais desse tamanho que a gente tá vendo aqui, tá? Então a gente tá tendo uma recuperação no mensal de 36%. Isso é muito importante pra gente, é o que o preço precisa, até porque aqui ele fez uma rejeição, tá? Você pode ver que quando você tem essa sombra muito forte, principalmente no mensal, você tem aqui uma área de rejeição do preço, tá? Os touros, as instituições, elas não querem deixar o preço vir abaixo disso. E esse gráfico aqui mostra muito, cara, tá muito evidente que o mercado tá protegendo essa área e não quer que o preço desça, tá? E por isso, e mais alguns fatores que se você analisa e o gráfico que acompanha a gente aqui no YouTube, você sabe que a gente tem muitos motivos para continuar bullish no Bitcoin esperando mais alta, certo? Agora, tudo bem? Vamos agora fazer uma análise muito importante que você, cara, você tem que saber disso. E você vai, porra, vai ficar assim, caramba, cara, que foda. Olha só, a gente tá no gráfico aqui da Binance, tá? Então a gente não tem muito histórico lá pra trás, mas ele já é muito suficiente, porque a gente tá no gráfico mensal, certo? Agora, vamos pegar 2018 pra cá. O que a gente teve? Presta atenção. Quando a gente tem uma forte tendência de alta projetada para cima, como a gente está tendo aqui, você pode notar, a gente tem ondas de altas aqui, né? Isso mensal indica muita coisa, certo? Agora, quero que você preste atenção em uma coisa. Quando a gente está no começo da tendência, a gente não vê sombras acima dos candles, tá? A gente não vê, a gente vê sim primeiro, uma força compradora maior, a gente vê sombras, né, maiores de proteção do preço para ele não vir abaixo. E depois, quando a gente vai chegando mais acima, quando a gente vai supostamente encontrar o topo da nossa tendência de alta, a gente começa a ver barras de rejeição de compra, né? O mercado já está rejeitando muitas compras e buscando preços abaixo, tá? Ou seja, ele está perdendo a força de alta.
Beleza, pô, cara, interessante. Só que isso se repete nesses todos os casos aqui, nesses 3 casos, o preço se comporta da mesma forma. Aqui a gente tem candles sólidos, candles que praticamente não possuem sombra. E quando a gente vem mais acima, a gente começa a enxergar umas sombras maiores, tá? Principalmente no candle que, né, confirma a baixa, né? No mensal a gente tem o próximo mês, quando a gente encontra o topo, um candle vermelho de rejeição. Interessante. Só que ele fez isso exatamente agora, tá? Você pode ver. Aqui tá mais evidente ainda porque essa onda de alta foi muito maior que todas. E tem aqui no gráfico, tá? Pelo menos, ó. A gente vê que nesses candles todos a gente não teve sombra de rejeição de compra. O que que é uma sombra de rejeição de compra? Você tem o candle aqui, tá bem tortinho ele, tá? A sombra de rejeição de compra é essa aqui. Quando a gente vê, né, que o preço veio buscar valores muito acima e logo depois ele formou uma sombra descendo, significa que a força vendedora tá maior que a compradora. Ou seja, indica pra gente, ainda mais no mensal, tá? O mensal, ele pega 30 dias de candle e condensa em um lugar só. Você vê que sim, tivemos muita rejeição nessa área, tá? E ele fechou abaixo do esperado. Ou seja, nessa região aqui que a gente tá vendo, a gente teve uma rejeição muito forte de de venda. O preço não queria descer de jeito nenhum. Tivemos só altas explosivas aqui. Você vê que tem mês aqui que ele simplesmente ele não fecha, tá, de forma alguma com alguma sombra no candle. Ele fica simplesmente com um pontinho ali, uma linhazinha de nada, indicando que a gente teve alguns ursinhos se rebelando ali, mas que não conseguiram abaixar o preço, tá? E a gente começa a entrar numa onda logo depois disso tudo, dessa alta, que a gente começa a ver sombras acima dos candles, que indica que o preço foi lá em cima e rejeitou, indicando quebra de tendência, tá? Reversão no mensal principalmente, né? Então, a gente vê que sempre quando a gente vai chegando perto da tendência final, tá, de alta, quando a gente acaba procurando uma reversão de tendência de alta para uma de baixa, a gente vê, né, ao começo do aparecimento de sombras de compra, tá? Isso é muito interessante pra gente ver. Por que você tá falando isso, Douglas? Por que que isso é importante? Por que que eu preciso saber? Porque você tem que saber, que eu já falei com você, 9 horas da noite de domingo, a gente sempre tem uma forçação do mercado para fechar uma imagem mais bonita no mercado, na análise gráfica, no gráfico dele, para mudar o comportamento do mercado, tá? Deixar ele mais bullish ou deixar ele mais bearish, tanto faz. Né? A gente sabe que tem essas manipulações, as instituições mandam no mercado, então a gente tem que entender o comportamento, como é que elas trabalham. E aqui você aprende. E a gente está vendo que nesse exato momento a gente está tendo uma tendência muito forte de alta no mensal, né? A gente teve sombras muito fortes de compra aqui, né? Sombras que protegeram o preço para ele não cair. Isso já é muito bullish pra gente, ainda mais no mensal. Agora outro fator que a gente está vendo também é que os candles estão fechando, né? Pelo menos a gente tem que aguardar 3 dias aí pra gente fechar o mês de agosto para ver se ele vai fechar com alguma sombra acima, tá? E pelo visto, tá? Confluindo com um gráfico de 1 hora, mostrando pra gente que isso aqui possivelmente seria uma bandeira de alta buscando o seu topo anterior, a gente pode crer que se o preço vier a subir e configurar essa bandeira de alta, a gente vai ter aqui, tá, um rompimento no mensal dessa sombra e pode fechar um mês cada vez mais sem sombra, tá? Fechar o mês, assim como a gente fechou nesse mês aqui, nesses 2 meses aqui, sem sombra nenhuma em cima. Isso indica força compradora muito forte no mercado, tá, Douglas? Então, vamos ver se o RSI ele comprova isso pra gente no mensal, tá? Olha só, no mensal a gente vê, né, que a gente tem, ele não tem informações ali no histórico do RSI, porque ele faz um cálculo matemático que pega mais dados, mais tempo de dados, e a gente não tem aqui, tá? Mas a gente vê que sempre quando ele chega aqui, ele dá, né? Ele começa muito inclinado e começa a desinclinar, ele começa, né, a ficar menos para cima com uma força absurda de compra. O RSI, quando ele tá nessa posição aqui para cima, cara, isso aqui é uma força absurda de compra. E você vê que quanto mais tempo passa, ele vai, né, dando uma envergada, tendendo a virar. Ou seja, quando ele chegou no mensal, tá? No mensal a gente tá vendo, a gente tem muito pouco dado, o RSI é muito direto ao ponto. Então a gente vê que quando no mensal ele está começando a envergar, né,
já seria um ponto muito importante para você prestar atenção. E pouca gente enxerga isso, porque não entende o comportamento do mercado, tá? Você tem que saber, não é informação inútil, muita gente já deve ter largado esse vídeo achando que eu tô falando abobrinha aqui, mas quando você pega isso, você primeiro fica mais despreocupado e fica preparado para qualquer movimento que a gente vai ter no mercado, tá? Então, essa é a minha mensagem para vocês hoje. Fiquem espertos, entendam como o mercado funciona. E sim, se você pegar tudo que eu te passei hoje, gente, é pra gente esperar mais alta. Não sou dono da verdade, não sou profeta, não sei o que vai acontecer, mas a análise nos diz e vamos esperar até o fechamento deste mês pra gente ter certeza qual vai ser o comportamento do mercado que ele vai dar pra gente nos meses seguintes, tá? Porque, Douglas, é tão importante assim a gente entender o fechamento de um candle, principalmente no semanal mensal. Sim, já disse para vocês, vou repetir porque você precisa saber e quase ninguém sabe. O mercado, fim de semana e fim de mês, é normal você ver uma forçação de barra do mercado para fechar o candle de uma forma diferente, para mudar o comportamento do mercado, né? Então, se a gente tem um candle no mensal, cara, se no mensal a gente tiver uma Shooting Star, tá? Eu não gosto muito de nome, mas a gente tem um candle com muita sombra rejeitando compra. A gente tem, tá? No mensal, isso aqui, muitos investidores, muitas instituições vão ver como, né? Muita gente, cara, o mercado todo vai ficar meio com medo com isso disso aqui e vai mudar o seu comportamento, ou vai ficar mais defensiva, ou vai começar a liquidar suas posições. Então a gente vê um comportamento mudando, né? E da mesma forma, quando a gente vê um martelo desse aqui, a gente vê o mercado mudando seu comportamento, descendo, tá? De uma tendência de baixa aqui. Opa, deixa eu pegar. Descendo de uma tendência de baixa, a gente tem este candle aqui mostrando o martelo, uma rejeição, uma reversão de tendência. Você vê que logo na outra, nessa semana, nesse mês, perdão, a gente vê o mercado mudando o comportamento. Tá? Então, quanto mais a gente fecha semanal, mensal, o mercado se adapta e muda o seu comportamento de acordo com o candle, o que o gráfico tá dizendo pra gente, tá? Então, cara, informação útil. A única coisa que eu preciso de vocês, tá? É deixar o seu like pra ajudar a gente a crescer. Estamos crescendo e eu agradeço muito a vocês. Muito obrigado a todos. E se você quer ver mais análises como essa, se inscreve no nosso canal. Todo dia analisamos o Bitcoin de forma diferente e eu te mostrando dados relevantes, tá? Nada que a gente não passa porcaria pra você não, cara. Aqui é informação foda, informação útil que você não grava, você entende, tá? Então um grande abraço a todos, te vejo amanhã. Segue a gente no Instagram, se você não segue lá, a gente posta sempre quando há um movimento muito forte no Bitcoin, eu te mostro o que tá acontecendo, tipo, ó, presta atenção, cara, tá tranquilo, cara, segue nós lá, não perde seu tempo, você tem que entender como é que esse mercado funciona pra você aumentar os seus ganhos e diminuir suas perdas, tá? Você vai ser um investidor foda. Pronto, acabou. Tome suas decisões sabiamente, invista em moedas boas, não invista em porcarias, que a gente vê, a gente vai se encontrar amanhã e possivelmente num fechamento muito bonito, se tudo der certo, tá bom? Então um grande abraço a todos, vejo vocês amanhã e tamo junto.